Bom dia, amadas, graça e paz a todas vocês. É, Hoje, se vocês notarem, né, eu não coloquei a foto lá do livro, porque eu recebi uma outra direção do Senhor nessa manhã. E lembra, né, vocês que estavam no encontro de mulheres, nosso primeiro encontro do ano, o que que o Senhor falou? Que Ele, esse ano, traria a provisão de cada dia, nós teríamos mais intimidade com Ele e teríamos leveza, né? E que a gente ia viver de um alimento novo, totalmente diferente do que nós vivemos o ano passado, né? E o Senhor tem se revelado, né? E nessa madrugada eu acordei umas 4 e pouco da manhã, e comecei a falar com o Senhor sobre algumas coisas, né, da minha vida. E o Senhor falou assim: Olha, você quer algo novo? Eu falei: Sim, Senhor, eu quero algo novo do Senhor, né? E ele falou assim: Eu tô trazendo esse algo novo. O algo novo, ele precisa ser sentido dentro de você. O algo novo, ele não precisa ser em um outro lugar, precisa ser com outras pessoas, um ambiente, né, que totalmente foi preparado para aquilo, né? O algo novo, o Senhor falou para mim, olha, ele começa dentro de você. O seu algo novo, você começa aqui no secreto comigo. É aqui que você vai receber esse algo novo, né? Esse novo revelação da palavra de Deus, onde a gente às vezes lê e não consegue entender, ou até entende, né? Com a sabedoria humana, né? Você olha, né? Por exemplo, uma passagem e fala, ó, essa passagem, por exemplo, a de Torre de Babel aqui, né? Eu já li, entendi algumas coisas, mas ter revelação do Senhor é outra coisa. É você enxergar nas entrelinhas o que o Senhor quer falar com a sua vida. E esses dias aqui passados eu vivi uma experiência totalmente nova com o Senhor, totalmente nova, né? E eu quero compartilhar isso com vocês porque é algo que o Senhor falou ao meu coração e aquilo que Deus falou ao meu coração, eu acho tão maravilhoso porque foi maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês para que vocês possam viver o novo do Senhor do jeito que o Senhor quer com vocês. Mas eu quero compartilhar, né? Eu perguntava assim para Deus, Senhor, como que é essas pessoas que falam, que vão abrir, eu abri a palavra e o Senhor me deu essa palavra. A gente ouve muito isso das pessoas da Assembleia de Deus, os nossos irmãos. Eu era uma pessoa que eu falava, Senhor, como que isso pode acontecer, né? Pode abrir e cair naquela passagem, né? E Judas foi lá e se enforcou, né? Coisas que são um texto fora de contexto, né? Do qual você pode pensar várias coisas. E eu falei, Senhor, eu quero viver algo novo, eu quero algo que não seja de mim. Porque no secreto desses dias eu tenho aprendido a viver que não é nada sobre mim, nada. Por mais que eu falasse isso, é tudo sobre ele. E esse secreto é muito mais do que só fechar a sua porta e ali ficar. É falar, Senhor, pode tratar, Senhor, pode mudar, Senhor, pode transformar. E eu falando, Senhor, me mostra o teu novo. E eu perguntei isso para uma pessoa, eu falei, olha, o que que é isso para você de abrir, né? E Deus me deu essa palavra. Ela falou, olha, minha irmã, é só você orar e falar, Senhor, eu preciso de uma palavra tua. Porque eu consigo já ouvir o Senhor em outras situações, né? Eu centro, eu abro a Bíblia, eu estou ali, o Senhor fala, né? Nas entrelinhas, o Senhor fala no louvor, o Senhor fala através de pessoas. E eu falei, Senhor, eu não quero fazer prova de ti, mas eu quero viver o teu novo. E eu falei, Senhor, eis-me aqui, pronta para ouvir aquilo que o Senhor tem para me falar. E eu fiz isso uma vez. Eu abri e eu li o que estava ali. E eu não entendi nada. E eu falei, isso não funciona não.
Isso deixa pra lá, eu não sei viver com isso, não. E deixei quieto, né? Chegou um outro dia, passou, e o Senhor falou assim: olha, não era, você queria que eu falasse aquela hora. Eu não queria falar com você naquela hora. Eu quero falar com você agora. Não é quando você quer, não é como você quer. Mas agora abre, abre que eu vou falar. E foi aí que eu abri. E só o Senhor sabia que eu tinha conversado com ele. E ele fez enxergar, né, que estava tudo ali naquela passagem. Então esse é um novo, né, que eu tenho aprendido no secreto, que Deus é um Deus de novidade e é um Deus que faz como ele quer, na hora que ele quer e como ele quer, né? Vários anos de caminhada com o Senhor, vivendo tantas coisas maravilhosas, mas eu tenho chegado um novo para minha vida. E o Senhor fala assim: "Olha, o novo eu quero derramar, mas o odre tem que ser trocado. Eu não consigo derramar vinho novo num odre velho. Um odre acostumado a estar ali, né? Então o Senhor falou assim: olha, eu preciso de um odre novo. E eu falei: Senhor, eis-me aqui. Me faz um odre novo. Me faz pelas tuas mãos, porque aí o Senhor derrama do teu vinho na minha vida o algo novo. E nesse tempo, né, de secreto, como eu falei para vocês, eu já li esse livro, né? E ele não teve o impacto que ele está tendo agora, né? O novo do Senhor é totalmente diferente do meu novo, daquilo que eu perguntava para o Senhor o que era o novo dele, né? E é tão lindo o que ele tem feito, porque ele fala: olha, você vai movimentar conforme eu te movimento. E nessa madrugada eu acordei, falei bastante com Deus e falei: Senhor, eu quero o teu novo, me traz o teu novo. E eu falei: Senhor, eu anseio levantar, eu anseio estar com o Senhor, não para te pedir alguma coisa, mas eu não posso ficar sem a sua presença. Eu quero a tua presença nesse secreto, eu quero a tua presença nesse lugar onde só existe o Senhor e eu. E aí, era umas 6 horas da manhã, o Senhor falou assim: olha, vai no mercado, vai comprar coisas pro teu café. E assim, eu não tomo café de manhã. Eu faço, né? Eu não tomo café de manhã. E o Senhor falou: você vai fazer algo novo. E eu fui até, né, o meu esposo, acordei e falei: olha, é, eu preciso ir no mercado comprar coisas para tomar café. E ele falou: vamos embora. Aí eu fui no mercado, comprei cada coisa. E o Senhor falou assim para mim: o teu novo é você tomar um café com a sua família, à mesa com Jesus. Por quê? Vocês nunca fizeram isso, né? De manhã, cedinho, todos juntos. Esse é o novo que eu tô te trazendo hoje. Fui, comprei tudo, coloquei, arrumei a mesa, né? E o meu esposo, minha filha me olhando, como quem disse: você tá doidona, né? E eu falei: não, hoje nós vamos ter em família uma mesa com Jesus. E aí nós oramos, nos sentamos e conversamos. Paramos na presença do Senhor como família e conversando com a minha filha. Eu amo conversar com ela. Eu tenho orgulho santo da minha filha, pela mulher que ela é, pela filha que ela é. E eu falei para ela assim: olha,
ela me falou, né? Deus tem falado algumas coisas comigo. E eu falei assim: olha, a gente tem que ser como Abraão. Nós temos que ter a fé de Abraão, né? Porque Abraão, ele ouviu a Deus e obedeceu. Né? Eu falei para ela exatamente da passagem que está em Gênesis 12, né? Onde tem o chamado de Abraão, que fala assim: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, olha só, era uma pessoa, e eu falei para ela, nesse momento, né? Abraão, eu ouvi um estudo que Abraão, até esse momento, ele não tinha essa intimidade e comunhão com o Deus verdadeiro, né? E ele simplesmente ouviu a Deus e obedeceu. E a Juliana falou assim: mãe, eu ouvi uns estudos esses dias que fala assim, que na onde Abraão morava, né, era um local onde havia muitos deuses. Ela falou até o nome, que agora eu já não lembro, né? Quando tem um monte de deuses lá. E Abraão, ele morava nesse lugar, nessa cidade onde tinha vários deuses. Então ele estava acostumado que tinha vários deuses ao redor dele. Mas quando Deus chega e fala com ele, ele fala: eu sou Deus. Então, a partir daquele momento, Abraão teve a revelação que aquele Deus que falava com ele naquele momento era o Deus que estava acima de todos os outros deuses. Era o Deus verdadeiro, né? E eu falei: olha só, esse é o nosso Deus. Né? Então, que a gente possa ter fé quando o Senhor colocar no nosso coração: eu vou trazer algo novo. E esse algo novo vem pelas minhas mãos, não vem pelas suas mãos. E a gente fica deslumbrada, achando que vai vir um raio, um trovão, né, um vendaval, e de repente, né, como, né, o próprio profeta, ele ficou ali na fenda da rocha. E ali passou um vento, uma brisa, e ele conseguiu ver Deus. Então, às vezes, a gente está tão atribulado que a gente não consegue ver Deus nas mínimas coisas que Ele faz. Num simples café da manhã, onde Ele muda tudo, onde Ele transforma tudo. E o Senhor tem me falado esses dias sobre portas, né? E eu falava: Senhor, o que o Senhor quer falar sobre portas? E Ele falou: ó, quando a gente muda de um cômodo para o outro, é uma passagem. A gente muda de ambiente, né? O Senhor está falando nesses dias, Ele vai nos mudar de ambientes, tanto no sobrenatural, no espiritual, no físico, no emocional. O Senhor promete que Ele vai nos trazer o novo, nos mudando de ambiente, né? E essas portas que o Senhor faz com que a gente adentre, não somos nós que queremos adentrar. E ele nos muda de ambiente. Às vezes nós estamos em um ambiente tão confortável, um ambiente com todas as regras, tudo planejado, agendado, e o Senhor fala: não, eu vou te mudar de ambiente. Às vezes a gente está passando por tanta tribulação, tanta coisa também, né? E a gente fala: ai, Senhor, me muda desse lugar, me muda desse ambiente, né? Mas a gente tem que ter fé que o próximo ambiente do qual o Senhor vai nos mudar tem um propósito. Tanto eu estando num ambiente hoje confortável, ele me mudando para um desconfortável, ele vai fazer. Ele vai trazer transformação. Ou se eu tiver num ambiente desconfortável e Deus me mudar para um mais desconfortável ainda, ainda ali ele vai estar. Porque ele fala: eu vou trazer o novo com odre novo. Então, tanto faz qual foi a porta que nós passamos, para o novo ambiente que nós fomos, mas o novo do Senhor vai ser derramado sobre as nossas vidas se nós deixarmos. Né? A gente brinca bastante falando das mulheres do coque,
né? Essas mulheres, elas nada mais são do que mulheres que têm intimidade genuína com o Senhor. Não é uma intimidade de horas, né? Ah, que nem eu entro no meu quarto de manhã e eu oro, eu faço meu devocional. Não, é um outro nível, é um outro patamar, é um outro mais aprofundar no Senhor, não é mais no raso. Essas mulheres do coque, elas entram na presença do Senhor constantemente, aonde elas estão. Porque o ambiente, o Senhor muda o ambiente. Uma hora eu estou na minha casa, uma hora eu estou fora, né? O novo do Senhor é o novo do Senhor. Agora de manhã também no café, né? O meu esposo comentou que aqui perto de casa, porque eu acho que vou ter que parar de fazer o Pilates, né? Porque isso é uma outra história, outro dia eu conto para vocês, né? Mas é algo maravilhoso, maravilhoso, um novo ambiente que o Senhor está trazendo na minha vida, um presente de Deus, mas que eu não quero contar agora, né? Mas por conta desse novo do Senhor, né? Então eu não vou ter como pagar as aulas de Pilates, né? E porque não sou eu que pago, né? É o meu filho que paga. Então, o que que acontece? O meu esposo falou para mim, olha, tem, acho que aqui na igreja, né, católica, tem aula 2 vezes por semana de Pilates. E na hora, a mesma coisa que eu pensei, a minha filha pensou. Ela falou, mãe, o Senhor tá te levando lá para evangelizar essas pessoas. Então, olha a troca de ambiente. Né? Vocês me perdoem hoje por estar tão chorando assim, né? Mas olha a troca de ambiente. Se eu não abrir os meus olhos para isso, eu vou deixar passar. Eu vou entender que a provisão que o Senhor me deu hoje era financeiramente, que ó, agora eu não vou precisar pagar. Olha a bênção. É bênção, sim, é bênção. Mas o ambiente é outro. O novo do Senhor é outro naquele local. Quando a gente fala, Senhor, eu não quero te pedir nada, né? Tem um louvor tão lindo que fala, hoje eu não quero te pedir nada. Porque a gente passa a olhar e ver tudo que Deus fez. Ontem a irmã, a dona Gemima, postou um louvor, né, é um louvor bem antigo, se vocês verem no grupo, eu não lembro o número, eu sei que é daqueles livrinhos, que eu também não sei o nome, que usa na Assembleia, que tem uns louvor lá, né, que até o pastor fala, eu não, é o louvor, né, o número tal. Ela postou um louvor ali que fala, né, de contar as bênçãos, é um louvor antiguíssimo. E a hora que ela colocou aquele louvor ontem, eu fui ver a letra. O Senhor me chamou e falou, vai ver a letra do que ele fala, porque eu não sei cantar aquele louvor, é muito antigo. E o Senhor fala, olha, que não importa nada, mas quando você estiver triste, você estiver pesado, quando você não vê a solução, conta as bênçãos, conta as bênçãos. E quando eu olhei, e eu falei, Senhor, quantas bênçãos o Senhor tem derramado na minha vida. Eu falo para vocês, parece que uma bola de fogo explodiu dentro do meu quarto. E o novo chegou. O novo chegou de uma maneira diferente, num ambiente diferente, né? No mesmo lugar onde eu fico todas as manhãs. Mas o Senhor mudou o ambiente no meu coração.
E está chegando. Eu creio que está chegando o vinho novo do Senhor. É uma palavra atrás da outra, né? É maravilhoso o que o Senhor está fazendo. Algo novo que o Senhor também falou no meu coração, que está em 1 Reis 19, né? 19 e 21, que fala sobre o chamado de Eliseu. Né? Elias, ele volta do deserto onde ele tinha se escondido, né? Porque Jezebel queria matá-lo e ele se esconde, como quem diz, não dá mais, agora eu não aguento mais. E o Senhor vai lá e alimenta ele e fala, não, você levanta. Porque você tem mais a fazer, você tem pessoas para ungir, porque eu tenho um chamado, eu tenho um propósito a ser concluído. E Elias é alimentado pelo Senhor e ele se levanta. E das unção que Elias tem que fazer é sobre a vida de Eliseu. E ele chega até Eliseu e Eliseu está arando o campo com 12 parrilhas de boi. Enorme negócio para puxar, para deixar tudo alinhado o terreno para plantar. E Elias lança a capa sobre Eliseu. E Eliseu corre até Elias e fala assim: olha, me deixa me despedir dos meus pais. E Elias fala assim: olha, vai, mas não esquece do que eu te fiz. E Eliseu vai, se despede dos pais, queima as carroças para que pudesse fazer aquele. Pudesse assar os bois. Imagina, gente, eram 12 bois, 12 parrilhas, quer dizer, 24 bois. E fala que ele queimou as carroças e ele fez esses 24 bois ali e ele alimentou o povo. E ele foi seguir Elias. E o Senhor falou assim: olha, é hora de queimar as carroças. Para que você tenha certeza de que não vai voltar atrás. Queima as carroças. Queima aquilo que te prende ao passado. Queima. E eu tenho algo novo para você, mas eu não vou te falar qual é o novo. Você só vai me seguir. Então, o novo do Senhor também traz isso. Traz aquilo que a gente não pode imaginar e nem saber para onde Deus vai nos levar. Qual é o novo ambiente que nós vamos passar. Mas nós temos que ter a fé de Abraão, que ouviu a Deus e foi, simplesmente foi, porque ouviu a Deus. Convicção, né? E o que a gente fala? Que uma passagem, se vocês, né, encaixarem tudo isso, o Senhor, ele não fala eu falo de um assunto aqui, depois eu falo de um assunto ali, não. Se nós estivermos nesse momento de intimidade com o Senhor, que ele falou, né, a cama maior seria a intimidade. Se você tiver essa intimidade maior com o Senhor, você vai ouvir uma porção aqui, uma porção ali, e aí você vai juntando, e você vai ouvindo a direção para onde o Senhor vai te guiando, o que Ele quer falar ao teu coração, aonde Ele quer que você chegue, qual é o propósito, qual é o plano dele, né? E o que acontece? Nós vamos nos alinhando ao Senhor para que haja esse derramamento do vinho novo. Porque se continuarmos com o odre velho, se Deus derramar um novo, vai estourar. E pior, vai se perder o novo do Senhor. Vai se perder. Então é maravilhoso quando paramos e falamos: Senhor, traz o teu novo. Mas eu entrego a ti o meu odre velho. Eu queimo as minhas carroças. E eu coloco a minha fé no Senhor, de que o Senhor vai mudar o ambiente, o Senhor vai mudar as situações, o Senhor é que vai transformar, é o Senhor que vai fazer aquilo que
Eu não imagino, porque a tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Esse é um ano de intimidade com o Senhor, de viver a intimidade que nós não vivemos durante todos esses anos. Seja aquela pessoa que é nova convertida, seja aquela pessoa que já caminhou um tempo já na presença do Senhor, ou seja aquela que já faz anos caminhando na presença do Senhor. Né? Mal a dona Gemima podia me esperar que aquele louvor que ela mandaria ali iria transformar a vida de outra pessoa que ela nem sabia, né? Então a gente tem que estar atenta a esses movimentos, essas mudanças de ambiente do Senhor, para que a gente esteja alinhado àquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Né? Ter essa intimidade constante, diária, em todo lugar, em todo tempo. O secreto é isso, é você estar em secreto com o Senhor, onde quer que você esteja. A princípio, sim, é direção de Deus, fechar a sua porta e ali ficar. Mas o secreto do Senhor, a passagem, a mudança de ambiente, vai muito mais além. Né? E por que eu estou contando isso para vocês? Porque talvez, né, algumas de nós esteja com a cabeça, né, bem pequenininha ainda fechada, tomando leitinho ainda, que isso é normal, né? É isso, né? É o normal para depois começar com uma comida sólida, mas o que eu quero falar para vocês, há mais, há muito mais. Quando a gente busca mais, quando a gente entrega mais, quando a gente renuncia mais, os acessos são liberados. Por isso, se não buscarem mais, não vão ter aquilo que a outra pessoa tem, porque nós somos todas filhas do Senhor. Amanhã começa o nosso discipulado de mulheres. E o primeiro tema é esse, simplesmente filhas. Né? Então, que a gente possa, né, todas nós possamos entregar os nossos odres velhos para o Senhor, para Ele derramar o novo, com a nossa fé, a nossa intimidade com Ele, alicerçada nele, para que a leveza venha e a provisão diária venha a cada dia. Né? Eu espero ter podido passar para vocês o que o Senhor falou para mim nessa manhã, né? Que não é só para mim, é para vocês também. Né? Esse derramar do Senhor, essa mudança de ambiente está sendo movida no céu. Né? Às vezes a gente ora assim, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. Então eu tenho entendido que no céu já tem muita coisa estabelecida, muito decreto, muita aliança, tem muita coisa já ali, só que precisa descer para a terra. Né? Nós temos que pedir, Senhor, faz na terra como é no céu, em nome de Jesus. Amém, minhas amadas? Né? Essa é uma surpresa que o Senhor me agraciou nessa manhã e que o meu coração ardeu para compartilhar com vocês que existe um novo chegando. Não sei de que maneira, mas existe um novo chegando e que o Senhor vai se revelar a cada um de vocês, vai se revelar a cada uma de nós da maneira como Ele deseja. Amém? Então, hoje é esse o devocional. Hoje eu não vou estar postando as folhas do livro, tá? Mas eu gostaria muito que vocês meditassem em cada passagem que eu falei aqui, né? Que vocês se entregassem e tivesse esse novo do Senhor, que o Senhor está te mudando de ambiente, em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor, tão preciosa, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz conforme é a tua vontade e não a nossa, Senhor. Obrigado, Pai, porque não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor, sobre os teus planos, sobre os teus propósitos, Senhor. E obrigado, Pai, pelas bênçãos, Senhor, que o Senhor já fez nas nossas vidas, Senhor. Quantas coisas podemos parar, Senhor, e nos lembrar, Pai, de coisas que o Senhor nos abençoou, com bênçãos que nós nem esperávamos, Senhor Deus. Obrigado, Senhor, por esse vinho novo, Pai.
Obrigado, Senhor, porque temos que queimar as nossas carroças, Senhor, e deixar para trás, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos impede de prosseguir para o teu chamado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Existe uma roupagem nova, Senhor, para as nossas vidas, Senhor Deus. Pai, obrigado, Pai, porque essas mochilas pesadas, Senhor, que estavam sobre as nossas costas, Senhor, elas podem ser retiradas, Senhor. E nós podemos dançar diante do Senhor, Pai, totalmente com essa leveza, Senhor, uma leveza que vem do céu, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus. Obrigada pela provisão nessa manhã, Pai, nas nossas vidas, Senhor, que possamos enxergar o maná, Pai, que o Senhor mandou, Senhor, para que nós pudéssemos nos alimentar, Senhor, durante todo esse dia, Senhor. Obrigado pela nossa casa, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, Senhor Deus. Pai, nós profetizamos, Senhor, que da nossa geração para frente, Senhor, só serão gerados, Senhor, servos e servas do Senhor, filhos e filhas do Senhor, verdadeiros adoradores, Senhor Deus, que irão adorar ao Senhor em espírito e em verdade, Pai. Consagramos, Senhor Deus, a nossa geração diante de Ti, Senhor Deus, e obrigado, Senhor, que o Senhor faça as transições que o Senhor desejar, Senhor, que as mudanças de ambientes venham, Senhor, primeiramente no nosso interior, Pai, mas que no exterior, Senhor, todos vejam, Senhor, que foi a Tua mão, Senhor, que moveu, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu oro em favor das minhas irmãs, Senhor, que muito mais, Senhor, do que aquilo que eu testemunhei aqui, do que eu falei, Pai, seja muito mais o Teu falar, seja muito mais o Teu mover, Pai, que o fogo do Teu Espírito, Senhor, seja derramado em cada uma delas, Senhor Deus, que elas sintam o Senhor agora, Pai, que elas sintam o Senhor se movimentando, Pai, que elas sintam o Senhor movimentando no céu e já trazendo para a terra aquilo que está estabelecido, Senhor Deus, e que toda a honra e toda a glória seja dada ao Teu santo nome, Pai. É em nome de Jesus que eu oro, te agradeço, Senhor. Amém.